Clímax. Clímax é o ponto de maior tensão de uma narrativa, tá? Então, por exemplo, um filme que tenha um serial killer, né? Tá lá o policial perseguindo o cara e tal. Quando finalmente o policial encontra aquele serial killer, você tem um clímax, tem um ponto de maior tensão. Talvez não seja o final da história, concorda? Talvez o filme continue, né? E aí lá pro final que ele vai prender o cara vai fugir, enfim. Mas teve aquele clímax, né? Aquela maior tensão. E o desfecho, que é o final da história, tá? Agora eu vou dar uma olhadinha rápida nos elementos aí que eu falei e vou pontuando o que é importante, por exemplo, para nossas provas e para a prova de vestibular, tá? Vamos juntos aí, ó. Então tá, o enredo é a história que vai se contar, não tem mistério. Se você se interessa em escrever histórias, há várias formas, né, de fazer isso. O que eu vou colocar aqui não é nenhuma camisa de força, ou seja, não é nenhum modelo único, tá? Obviamente. Então, você, por exemplo, pode ter uma situação inicial, onde você apresenta os personagens e o espaço, aí você estabelece um conflito, pode ser uma doença, por exemplo, né? Enfim, pode ser uma briga qualquer, pode ser dominar o mundo e o mocinho tem que defender. Desenvolve a história, quer dizer, buscando uma solução para um conflito. Tem um clímax, um ponto de maior tensão e depois o final da sua história. Aqui eu falo um pouco mais sobre narrador, lembrando que autor é diferente de narrador, assim como autor é diferente de eu lírico, né? Autor é a pessoa real, concreta. Narrador é uma invenção, eu lírico é uma invenção, tá? Tá, que eu já falei. A propósito, o que é interessante aí para nossas provas e como já apareceu em vestibular também. Essa questão do narrador observador versus o narrador personagem. Em uma prova antiga de faculdade, colocaram dois textos sobre favela, né, sobre comunidade. Em um dos textos, o narrador se aproximava emocionalmente da favela. No outro texto, o narrador olhava de um modo mais distante, mais frio. E era exatamente essa diferença que eu comentei. O narrador personagem normalmente traz um envolvimento emocional, uma proximidade, e o narrador observador normalmente traz um afastamento emocional, tá? Aqui eu já falei. Coloco um exemplo aí de uma história do Luiz Fernando Veríssimo, bem legal essa história, depois dê uma olhada com calma. Curtinha, tá? Bem curtinha aí. Fala um pouquinho mais dos personagens. Já apareceu em prova de vestibular. O que caracteriza um personagem? Praticar ações. Prova antiga da UFRJ, trouxe um texto do Vinícius de Moraes, falando sobre a lua, falando sobre a inspiração para um poema, texto muito bonito. E na prova perguntava por que a lua poderia ser considerada uma personagem. E aí a resposta era o quê? Porque ela praticava ações, tá? Terrivelmente agora lembrei que a lua traiu uma certa cantora. Vamos lá. Tá, que eu já falei, protagon. Personagem linear, meu gatinho aqui. Personagem linear é aquele plano, né? Super previsível, estilo malhação. Ou romantismo, né? Personagem complexo é esse personagem redondo. E meu gatinho aparecendo. Sorry. Lindo, né? Olha aí. Que lindo. Meu Bruce. Que cheiro de gato. Bruce em homenagem ao Bruce Wayne, o Batman. Vocês sabem que eu sou batmaníaco doente. Pois bem, voltando aqui, desculpem. Personagem redondo, esse personagem mais complexo, esse personagem que eu diria mais próximo do realismo. Depois a gente vai falar disso daí. Personagem caricata. Caricatura é um exagero. Certamente você já viu em jornal, por exemplo, ou na internet, algum desenho de alguém com algum exagero, né? Sei lá, o Ronaldinho Gaúcho, né? Com o dente um dente bem proeminente, né? Enfim, a personagem caricata normalmente é aquela que destaca, ou melhor, representa alguma característica. Então, dentro desse filme O Poço, né, poderíamos destacar algumas figuras caricatas. No caso aqui eu botei um exemplo do maravilhoso O Alta Compadecida, do Ariano Suassuna, fantástico, né? Onde temos personagens que representam a avareza,
ou o adultério, o bem, o mal, tá? Aliás, tem um trechinho maravilhoso dessa obra no YouTube, depois dê uma olhada, vale muito a pena. É o julgamento deles, né? Eles estão no purgatório, se eu não me engano, e aí você tem o julgamento deles. Sobre o espaço já falei, acho que não tem mistério. O tempo cronológico ou psicológico. Eu vou dar aqui uns exemplos legais agora do tempo psicológico, tá? Aqui, ó. Eu separei 2 filmes para falar rapidinho aqui. Um deles é um dos melhores filmes que eu já vi, que é o Efeito Borboleta. Bem resumidamente e sem spoiler. Claro, se puder assista ao trailer, né? Melhor até do que eu falando aqui. Mas olha, o personagem principal, ele está com os amigos dele e eles são crianças e tal. Eles botam lá um pequeno explosivo em uma caixa de correio. Nisso vem a dona da casa com um bebezinho no colo e a intenção não era machucar ninguém, era fazer explodir a caixa de correio. Eles estão escondidos olhando. Só que nisso ela vai lá, aquilo explode na cara delas, afeta o bebezinho também, machuca o bebezinho, enfim. Eles ficam apavorados com aquilo. E o personagem principal, que quem faz aí é o Ashton Kutcher, ele tem uns apagões, né, digamos assim. Ele não se lembra de algumas coisas. E ele começa a escrever um diário, a fazer diário, e agora entra aí o maravilhoso, né, que a gente chama na literatura. Quando ele olha para aquele diário, ele consegue ir para aquela cena. Então ele consegue voltar no tempo. Com isso ele volta no tempo para aquela situação toda e ele tenta, obviamente, desfazer aquele problema. Só que tudo o que ele tenta desfazer tem uma consequência no futuro, tá? Pelo gigante do gato e tem uma consequência no futuro. E o filme fala disso, né? Do efeito borboleta, bater de asas de uma borboleta interfere no não sei o quê. E há alguns momentos do filme que você não sabe se aquilo aconteceu, se aquilo é a imaginação do personagem, se é o presente, se é o passado. Esse é o efeito psicológico, perdão, é o tempo psicológico da narrativa, tá? Esse filme é muito bom para falar sobre tempo psicológico, que é o 1408, uma adaptação de um livro do Stephen King, ou Stephen King, escolha a pronúncia aí. Resumidamente, sem spoiler, o personagem principal é um escritor. Ele acabou de perder a filhinha dele, né, por uma doença, e ele fica obcecado pelo sobrenatural. Então ele começa a pesquisar, ele vai a quartos de hotel que falam que são mal assombrados, ele vai a cemitérios, enfim. Até então não encontrou nada, falta uma história para ele fechar o filme, perdão, para ele fechar o livro dele. Então ele consegue esse quarto, é o 1408, depois de muita luta do gerente do hotel, que não quer alugar o quarto, porque mais de 50 pessoas já morreram no quarto, etc, etc. Ele consegue alugar o quarto e o que ele passa dentro do quarto, nós, telespectadores, nós não sabemos se é real, se ele está imaginando, se é o presente, se é o passado, enfim. Esse é o tempo psicológico. Esse filme é de terror, tá? Então se você não curte, se para você traz algum gatilho ruim, não assista, tá? Tô só comentando que, de fato, é um filme excelente para você compreender o que é o tempo psicológico. Por exemplo, há um momento em que acho que o quarto tá pegando fogo. Tá pegando fogo, bicho. Uma coisa assim. E ele liga para os bombeiros. Minto, ele consegue falar com a ex-esposa. E a ex-esposa fala assim, olha, os bombeiros estão aí no quarto, mas não tem ninguém. Só que ele está no quarto. Ele está se comunicando com um notebook lá. E você fica, pô, não entendi. Ele está no quarto, ele não está. Esse é o tempo psicológico, tá? Causa essa confusão, essa incerteza. Pois bem, aqui a solução do problema, né, a solução daquele conflito, que é o que normalmente nós buscamos em um livro, em um filme, enfim. Nem sempre, aliás, tem, né? Já percebeu isso? Nem sempre. Acabou o filme, você pensa, agora vem a solução. Você, carai, não tem solução? O que houve? Acontece, tá? Há pessoas que gostam, né, desse final aberto. Eu acho bem legal, inclusive. Há pessoas que odeiam. Aí, claro, fica a critério de cada um. Coloquei uma historinha aqui do modernista Manuel Bandeira para você acompanhar, depois dê uma olhada, é um complemento aí da aula, tá? Aí eu vou destrinchando, né, o que acontece, quais os personagens, como, onde, quando e o porquê. Aqui eu coloco mais uma estrutura narrativa, se você, repito, tem interesse em escrever histórias, tá aqui para você, tá?
como é que você pode fazer. Aqui eu vou descrevendo a história, né, que eu mostrei do Manuel Bandeira. E eu coloquei também um esquema, ficar mais uma dica aí para você que gosta de escrever histórias, gosta de acompanhar histórias, enfim, que é um esquema narrativo. A propósito, este livro aqui, ó, Técnicas Básicas de Redação, é um livro antigo, mas ainda super válido para se falar em redação, tá? Eu vou usá-lo bastante quando falar sobre dissertação, por exemplo, né? Mas enfim, isso em redação, claro. Você também pode usar um esquema para a narração, fica a seu critério, tá vendo? Um parágrafo aí, né? Aí se você for escrever mesmo, né? Explicar o fato, determinar tempo e lugar, depois a causa, depois o modo e depois a consequência daquele fato, tá? É um bom exercício aí de escrita, aproveite. E aqui já encerramos a aula. Beleza, galera? Aquele abraço, até a próxima. Fui!